Bom dia, igreja. Bom dia, devocional. Bom dia para você, mulher virtuosa, mulher, a menina dos olhos de Deus é você. Ô, gente, ontem e hoje eu amanheci tão apaixonada por Jesus. Sabe aquele primeiro amor, quando você vai à igreja, aceita Jesus, começa a frequentar a igreja? Eu estou assim, e eu espero que você também esteja aí, cada dia mais apaixonada por Jesus. Ele é tudo que eu e você nós precisamos, tudo. Ele é o amor das nossas vidas, o amado da nossa alma. Hoje o tema da nossa devocional, 14 de novembro, é Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. A sugestão de leitura é o Salmo 96. Se você não tem a devocional e acompanha só pela leitura, escreve aí no seu caderninho, ler Salmo 96. Quando terminar a devocional, você faz a leitura dele, é um texto de hino de louvor a Deus. E nós iremos ler Juízes 7. Juízes 7. Encontra aí o versículo 9. Nós vamos começar a leitura dele. Ô, gente, é porque a nossa devocional são só 30 minutos. Poderia ser 1 hora, né? O que vocês acham de 2026 fazer de 5 a 6? Será que as irmãs aguentam de 5 a 6? Que aí a gente iria ler Isaías 42, Salmo 96, Juízes 7. Ao invés de começar no versículo 9, a gente ia começar no versículo 1. Será? Acho que vocês não dão conta, não. É muito cedo. Sei não, viu? Quem acorda às 5h30, acorda às 5. É só meia hora, né, Djane? Então vamos, Juízes 7, versículo 9. Vamos ler do 9 até o finalzinho. Naquela noite, o Eterno disse a Gideão: Levante-se e desça até o acampamento. Eu os entregarei nas suas mãos. Se estiver receoso de descer, leve Pura, seu guarda-costas, com você. Depois que você ouvir os comentários no acampamento deles, terá toda a coragem, marca aí essa frase, terá toda a coragem e confiança de que precisa. Ele e seu guarda-costas desceram até onde estavam as sentinelas. Os midianitas, os amalequitas e vários povos do leste estavam espalhados no vale, como um enxame de gafanhotos. Os camelos eram tantos que pareciam os infinitos grãos de areia da praia. Se você entrou agora, nós estamos lendo Juízes 7. Vamos para o versículo 13. Gideão chegou no exato momento em que um homem contava um sonho a seu amigo. Ele disse: Tive este sonho. Um pão de cevada vinha rolando na direção do nosso acampamento. Chocou-se contra a tenda tão violentamente que ela caiu. A tenda desmontou inteira. Seu amigo respondeu: Deve ser a espada de Gideão, filho de Joás, os israelitas. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Virando aqui a página. Quando Gideão ouviu o relato do sonho e a interpretação, o que ele fez? Ajoelhou-se perante Deus e orou. Em seguida, voltou para o acampamento israelita e disse: Vamos, levantem-se. O Eterno nos entregou o exército midianita. Eu vou ler de novo, marca aí. Vamos, levantem-se. O Eterno nos entregou o exército midianita. Ele dividiu os 300 homens em 3 campanhas. Entregou a cada homem uma trombeta e um jarro vazio com uma tocha dentro, dando a seguinte instrução: observem e façam o que eu fizer. Quando eu chegar perto do acampamento, faça exatamente o que eu fizer. Quando eu e os meus companheiros tocarmos a trombeta, vocês também, em volta do acampamento, tocarão as trombetas e gritarão, pelo Eterno e por Gideão. Gideão e os seus 100 homens que estavam com ele aproximaram-se do acampamento no início da vigília da meia-noite.
logo após a troca da guarda. Eles tocaram as trombetas, ao mesmo tempo em que quebravam os jarros. As 3 campainhas tocaram as trombetas e quebraram os jarros. Os homens seguravam as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita, e eles tocavam e gritavam: "A espada pelo Eterno e por Gideão." Eles estavam posicionados ao redor do acampamento, cada um em seu posto. Todo o acampamento midianita despertou assustado. Quando os 300 homens tocaram a trombeta, o Eterno fez que os midianitas atacassem uns aos outros. E depois fugisse para Bet-sita, na direção de Zererá e da fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naphtali e de Assé e todos os homens de Manassés vieram ajudar e puseram os midianitas para correr. Gideão enviou mensageiros a toda a região montanhosa de Efraim, convocando todos: venham lutar contra os midianitas, bloqueiem a passagem do Jordão até Betibara. Todos os homens de Efraim se reuniram e bloquearam a passagem do Jordão até Betibara. Eles também capturaram 2 comandantes midianitas, Oreb, rapina, e Zeeb, lobo. Eles mataram Oreb na rocha de Oreb e mataram Zeeb no lagar de Zeeb. Depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, do outro lado do rio. Amém. Vamos orar, Adjane? Que linda é a tua palavra, Senhor. Nessa manhã nós te bendizemos, te adoramos. Louvamos o teu nome, Senhor, porque assim como o Senhor foi com Gideão, o Senhor é conosco. Assim como o Senhor entregou os inimigos na mão de Gideão, o Senhor nos entregou os nossos inimigos, cada um deles. Nós te bendizemos, tu és a nossa bandeira, o nosso estandarte de vitória. A quem temeremos se o Senhor está conosco? A tua mão é o nosso, a tua mão nos consola e nos fortalece. Deus, nós te louvamos nessa manhã. A ti levantamos o nosso louvor, a nossa adoração. A ti levantamos os nossos corações com gratidão, Senhor. Porque tu és bom e a tua misericórdia se renova sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. Te bendizemos essa manhã, porque tu és o único Deus e Senhor. Assim como o Senhor foi com esse homem naquele dia de guerra, e ele tinha medo, Senhor, ele se dizia medroso. Ah, Deus, muitas vezes nós nos sentimos assim, com medo, mas o Senhor nos fortalece a cada manhã. O Senhor trabalha por nós enquanto nós dormimos, Senhor. Isso é tão poderoso, isso é tão maravilhoso. Deus, se existe alguém aqui, Senhor, nessa reunião se sentindo só, que a tua forte mão possa alcançá-la, Senhor, e dizendo: eis-me aqui, eu estou aqui. Não temas, porque eu sou contigo. Pai, que palavra poderosa. Que palavra poderosa, Senhor, é sentir o teu abraço e as tuas mãos. Que coisa linda, Senhor, é ter um Deus em quem confiar. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Tu és lindo, Senhor. A tua santidade nos constrange. A tua bondade e o teu amor, Deus, nos enche de gratidão. Nos enche os nossos lábios de louvor, Senhor. Nós não temeremos. A quem temeremos? Porque o Senhor faz o nosso inimigo correr de diante de nós por 7 caminhos diferentes. Ah, Deus, tu és bom e a tua destra forte é conosco. Nós não temeremos. Confundidos serão todos os nossos inimigos. Deus, nós te bendizemos nessa manhã, te louvamos, levantamos um altar de adoração e de louvor. Em nome de Jesus nessa manhã. Amém. Amém. Obrigada, Djane. Muito obrigada.
Bom dia, pastora Leia, nossa professora. Bom dia, bonitas. Bom dia, Eneida. Bom dia, gente do YouTube. Bom dia, gente do ao vivo. Bom dia, gente linda. Bora aqui que eu quero falar muita coisa desse texto e aprender com o Espírito Santo o que ele tem a nos dizer. Nós somos aqui um grupo de quase 100 mulheres. Falta uma casinha para ser pronto. Entrou. Agora aqui para mim fechou 100 mulheres. E se você está aqui pela primeira... 101. Se você está aqui pela primeira vez, nós somos da Comunidade das Nações em Brasília, mas esse é um grupo que agrega mulheres de todo o Brasil e mundo. Somos inspirados nesse livro dos nossos bispos J.B. Carvalho e Dice Carvalho, e hoje nós estamos aqui desde o início do ano, e hoje a gente está aqui no dia 14 de novembro, com o tema Cantai ao Senhor um Cântico Novo. Já cantou um cântico novo ao Senhor? Já fez uma composição a Deus numa hora em que você estava em adoração? Você já fez com que a sua voz fosse ecoada na eternidade por causa de uma nova composição, de uma poesia em forma de música? Bora falar sobre isso hoje, tá? O gente atrás de mim, Nhoco, que arranjou, empoleirou ali atrás de minha estante e está ali ouvindo a palavra, que ele está agora numa fase crente. E sim, bora nós. Bora? Então bora. Eu vou ler aqui o texto para a gente poder não perder nenhuma coisinha, tá bom? Isaías 42, de 9 a 10, é o texto que a devocional sugere. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio. E antes que venha a luz, vou-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele. Vós, ilhas, e seus habitantes. Cantai ao Senhor um cântico novo. Clama o profeta Isaías, chamando toda a criação para adorar aquele que é digno de louvor. Quando Deus declara que as coisas antigas passaram e novas estão por vir, ele, na verdade, está nos convidando para deixarmos o passado e cantarmos uma nova canção. E essa canção é como se estivesse trazendo à existência o futuro que ele nos preparou. Cada avivamento tem o seu som único, um cântico que altera a atmosfera, abre as cortinas para o novo. Assim, louvar não é apenas uma adoração, é também um ato profético que transforma a realidade ao nosso redor e dá espaço para que Deus se mova em meio a nós como um homem de guerra. A adoração verdadeira revela a glória de Deus. E assim como Isaías, que ao ver a majestade do Senhor disse, ai de mim, nós também devemos nos render e nos purificar ao nos encontrarmos com Ele toda manhã aqui nessa madrugada desse grupo. Quando adoramos, elevamos um som que afasta a escuridão e estabelece luz. Deus torna-se um guerreiro em nossa defesa, quebrando cadeias, subjugando as trevas que nos rodeiam. O nosso novo cântico é uma arma, e uma arma poderosa, que cala o inimigo, subjuga os opressores e traz a intervenção divina para a nossa história. Gideão nos dá um exemplo do poder da adoração em batalha, visto que com 300 homens, trombetas e tochas, ele enfrentou um exército inumerável. Não foi pela força numérica, mas pelo louvor e confiança em Deus que os inimigos caíram em confusão e foram derrotados. Da mesma forma, hoje, Deus nos chama para abandonarmos as murmurações e, no lugar das murmurações, cantarmos um novo cântico, mesmo se você estiver em batalha. Bonita, nessa manhã, a sua adoração convida a presença de Deus para a sua luta. Que ao invés de responder com ódio, você devolva ao mundo uma adoração que transforma a adversidade em vitória e atrai o reino dos céus sobre a sua casa, sobre o seu endereço, sobre toda a terra. Amém? O compartilhe tem essa coisa linda aqui, ó. A nossa adoração convida Deus para a batalha e o Senhor se levanta como um guerreiro
em defesa dos que o adoram. Bora aqui falar desse texto lindo, maravilhoso. Primeira parte desse capítulo aqui, desse parágrafo, me fez pensar algumas coisas. E eu quero fazer você pensar junto comigo. Cada avivamento tem um som único, um cântico singular que altera a atmosfera e abre as cortinas para o novo. Aí eu fiquei pensando aqui comigo e quero fazer você pensar também. Ô, bonita, quando você abre a cortina para ver o novo, você vê o quê? O que você visualiza do novo? Aí antes um pouquinho diz assim, ó, que o nosso louvor, que hoje Deus está nos falando por meio de Isaías, que a gente precisa deixar para trás o passado para cantar uma nova canção. Para quê? Para trazer à existência o futuro. Aí eu fiz essa pergunta que eu compartilho com você. O que eu vejo no futuro para cantar? O que eu estou vendo? Nosso bispo diz que o futuro não é um tempo, ele é um lugar. Então, se é um lugar, o que eu vejo no futuro para eu poder cantar em adoração a Deus? Aí eu coloquei aqui algumas coisas especiais para poder compartilhar com você. No meu futuro, eu já estou formada, já sou psicóloga, além de psicopedagoga, que já sou, eu já me formei. Não vou ter uco-vuco de prova como tenho hoje e estou aqui tentando assimilar os conceitos. Não, no meu futuro eu já sou uma psicóloga. No meu futuro, nós já quitamos esse apartamento. Estamos livres. No meu futuro, até os confins da terra ouvirão uma mensagem que eu carrego. No meu futuro, a minha filha Sofia, ela que me contou isso, tá? Que eu perguntei para ela o que ela via no futuro para eu colocar aqui. Ela colocou aqui: no meu futuro, eu já tenho uma filha que é arquiteta e bem-sucedida. Ela já tem uma casa com a família dela. E eu também, no meu futuro, estou indo a Barcelona. Eu também tenho ideias simples que revolucionam as famílias. Tudo isso está lá no meu futuro. Não é motivo para eu cantar? É. No meu futuro, Deus me deu cada coisa do que eu tenho, do passado, do presente e do que eu vou enxergar no futuro. Eu quero te convidar a parar de olhar a sua dor do momento atual, a sua falta desse momento, e olhar para o futuro para você poder trazer à existência uma canção nova, cantando o que Deus vai fazer. Pastora, estou tão desanimada hoje, acordei assim, tão sem gracinha. Então, hoje é sexta-feira, eu não sei o que isso muda, né? Porque tem uma cultura no Brasil que sextou o quê? Está tudo igual para mim no mundo. Segunda e sexta, para mim, é o mesmo dia que você e eu somos convidados a louvar a Deus com um cântico novo. Mas, se você tem a cultura de imaginar, não, é véspera de sábado e domingo. Então, se você tem essa cultura de imaginar que a sexta é um bom momento para você fazer algo, então eu estou te dando um motivo para você louvar. Você escreveu o seu futuro, aquilo que o bispo fala com frequência, né? Olhei para o meu futuro, gostei do que vi e estou correndo para lá. Quando você olha o seu futuro com clareza e você determina o que você vai ver, você tem pauta, você tem conteúdo para poder fazer a sua composição para o novo cântico. Você pode dizer ao nosso Deus a sua gratidão por tudo que você está vendo. Eu fiz aqui a minha listinha do que eu estou vendo acontecer no meu futuro e estou aqui com o meu coração feliz de ver, meu Deus, se a tua mão poderosa não fosse sobre a minha mão, eu não teria conseguido. Então, eu já estou pisando no futuro. Então, nessa manhã, bonita, faz aí a lista do que você está vendo para o seu futuro. Traga a existência para que a sua fé seja ativada, para que você diga ao Senhor quanto você é grata. E a sua canção seja a canção de adoração ao nome que é sobre todo o nome. É sobre ele que você vai adorar. Não é sobre coisas, sobre conquista, mas sobre a mão poderosa de um Deus que todas as manhãs renovou a misericórdia no passado, no presente e no futuro. Aí no segundo parágrafo fala assim, que a nossa adoração tem um som que afasta. Gente, olha que poderoso isso que o bispo está nos ensinando hoje. A música que você canta, que você entoa,
afasta a escuridão e traz a luz, estabelece a luz. A sua música, a sua canção, aquilo que você entoa, não é só um lugar de você poder adorar, mas é uma arma poderosa que cala e enfraquece o inimigo. Aí agora, bora aqui para Gideão. Esse texto que Eneida leu, de Juízes 7, Deus dá para ele uma estratégia tão especial, uma estratégia de barulho da guerra diferente. Não foi estratégia de guerra comum, convencional, mas olha o que acontece. Eu vou pegar só um trecho desse texto, tá? E você depois leia, estude, procure aí na sua inteligência artificial a interpretação de algumas coisas que chamou a sua atenção, mas eu quero te chamar a atenção para esse lugar aqui do som. Deus fala para ele assim, ó. Primeiro Deus fala para Gideão assim, porque Deus conhece ele, né? Se você ainda tiver com medo de atacar, Gideão, que eu te conheço, e fui eu que te fiz, faz o seguinte, se levanta e ataque o arraial. Desça o arraial com o seu ajudante pura, não vai sozinho não, que eu sei que tu tem medo, e ouça o que esses homens têm a dizer. Aí, quando você ouvir esses homens, sabe o que vai acontecer? Você ganhará coragem e você vai atacar o arraial. Aí Gideão desce, vai lá no arraial junto com seu amigo Pura, e lá os midianitas, os amalequitas estão lá. Eles eram, gente, um povo que era como uma nuvem de gafanhoto. Os camelos deles eram como multidão inumerável, como areia do céu. Era para essa galera que Deus estava dizendo para um homem medroso que ele deveria batalhar. Era esse povo aqui, ó, que a Bíblia diz que era inumerável, que era como gafanhoto de tanta gente que era. Aí, quando o Gideão está se aproximando, ele começa a ouvir o que aquele grupo de inimigos está falando. Aí Deus maravilhoso, que faz as coisas que você não tem controle, porque Gideão não tem controle de colocar um sonho dentro de uma criatura, e ele está exatamente no lugar onde dois amigos do povo inimigo estão contando o sonho. E aí ele começa a contar o sonho. Aí o outro amigo, que eu não vou te contar qual é o sonho, você vai ler aí na tua Bíblia, depois, Eneida leu, mas depois você lê. Eu estou lá no versículo 13 de Gideão, de Juízes 7, 13. Aí o amigo começa a contar o sonho. Aí o outro amigo que está ouvindo, você tem uma amiga assim? Interpreta. Você tem uma amiga que tu conta o sonho, aí ela é assim, não, gente, eu estou achando que isso aí é Deus falando. Eu acho que isso daí é Deus falando. Aí o amigo fala assim, é Deus falando. Deus está falando que não tem outro jeito. O que você está contando é que a espada de Gideão vai vir contra nós e Deus vai entregar os midianitas e todo o arraial na mão dele. O intérprete trouxe para Gideão um antídoto contra a preguiça, contra o medo, contra a covardia. E o que ele fez? Quando ele ouve a interpretação daquele amigo, ele faz uma coisa. Gideão, ao ouvir o relato desse sonho e o significado, ele adorou a Deus. Naquele momento, aquela palavra do inimigo foi o combustível para Gideão adorar. Ô, gente, foi no arraial do inimigo que Gideão encontrou coragem. Eu quero abençoar a sua vida nessa manhã para que você pare de achar que você não tem que fazer o enfrentamento das coisas. Tem. Você precisa enfrentar. E você vai enfrentar porque o arraial do inimigo já está aniquilado, já está ganho. Deus já te deu. No arraial do inimigo tem riqueza para você poder vencer a sua guerra. Foi lá no arraial do inimigo que Gideão ouviu o que ele precisava para poder ser estimulado em coragem. Só que antes de fazer qualquer coisa, eu acho que o que Gideão estava ali naquele momento era se rendendo a Deus e dizer, eu já entendi. Eu preciso fazer com que as coisas aconteçam. O Senhor me chamou, eu entendi. O Senhor está me preparando. Depois que ele adora a Deus, reconhece a Deus, ele volta correndo para o arraial. Aí ele fala para todo o arraial, bora, levanta,
levanta, acorda cedo, 5h20, bora, acorda, escova dente, se arruma, vem, bora que o devocional vai começar. Gideão começa a chamar o povo e diz assim, ó, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Bora, bora. E ele começou a declarar uma coisa que ele ainda não viu. Aí ele tinha uma estratégia. Ele só tinha 300 homens, então ele precisava fazer multiplicar. Então ele dividiu em 3 grupos esses 300 homens. Então ficou um grupo de 100 homens em cada lugar estratégico. E numa mão tinha uma tocha. Eu adoro esse negócio. Eu adoro. Você gosta, gente, dessas ideias de Deus? Eu adoro. De um lado tinha o cântaro. De um lado tinha a trombeta. E do outro lado tinha um vaso, um cântaro, que dentro tinha uma chama de fogo. Deus, tu é tão criativo, eu adoro. Então, aquele povo de 300 homens não tinham armas para matar aquelas pessoas. Aí você olha aí a ação do inimigo e pensa assim, meu Deus, mas eu não tenho dinheiro. Quem falou que é dinheiro que vai acabar com o seu levante? Não, a estratégia vem de forma criativa de Deus. Imagina, gente, homens de um lado com trombetas para fazer barulho e do outro lado vasos de barro, cântaros na outra mão. Aí a ordem é assim, ó, façam o que eu fizer. Ô, gente, deixa eu dar uma palavra sobre isso. Fazer o que o outro vai fazer sem ter instrução é uma coisa muito difícil para muitas de nós. Aí, no caminho, eu acho que tinham aqueles que falavam assim, mas é para fazer que horas? Você vai falar o quê? Vai levantar a mão? Você vai gritar? Gideão estava tão focado e com tanta clareza do que ele ia fazer, que ele sabia que o que ele ia fazer, todo mundo tinha que fazer igual para poder tirar do inimigo a força que ele tinha. Ô, gente, a força desse inimigo, vocês entenderam que era como um grupo de gafanhotos? Vocês entenderam que era uma nuvem, os camelos eram como nuvens? Era incontável o número desses inimigos. E Deus trouxe para eles um som. Olha qual era o som desse povo. De um lado, a trombeta. E do outro, barulho de coisa quebrando. Sabe o que me remete isso? Que naquele momento que Deus estava dando para Gideão e todo o povo, era que aquele momento, antes de usar a espada, Deus estava dando um novo som, o som de quebrar todas as coisas que eles estavam ali achando que era pela força do braço. Nessa manhã, cante um cântico novo, quebre um vaso que você tem aí para você ouvir o barulho. A gente já viveu isso uma vez no nosso discipulado, e o barulho daqueles cacos no chão remeteram para nós um momento profético da novidade de Deus. Nessa manhã, Deus está falando assim, ô bonitas, tem um cântico novo guardado dentro de você, um barulho específico para a sua guerra, mas você está muito tempo no choro. Eu não estou dizendo, bonitas, que você não pode chorar. Eu acho que é importante o choro, é importante o reconhecimento de uma perda, é importante o reconhecimento de uma incapacidade sobre coisas. Mas nessa manhã, Deus está dizendo assim, bora passar de fase, bora vencer isso daí, bora vencer os inimigos, bora vencer o seu medo, a sua insegurança, porque nessa manhã eu quero que você ouça o que o arraial do inimigo está falando a seu respeito. Eles estão tendo sonhos, Deus está dando sonhos para essas pessoas, para esses inimigos, para eles serem enfraquecidos. E junto com isso, você está ganhando coragem. Nessa manhã, o som que trouxe sobre Gideão o poder de uma adoração nova aconteceu antes, quando ele ouviu o escape de Deus por meio de um sonho de 2 soldados. Ô, gente, eu estou falando de uma multidão de gente, mas Deus colocou Gideão para ouvir o sonho e a interpretação desse sonho por 2 pessoas. Você não precisa de muito. Você só precisa de Deus. Você não precisa da multidão. Você só precisa da estratégia celestial para vencer esse levante. E ali, naquele momento, o barulho de 300 vasos quebrando e de trombetas tocando confundiu o inimigo, e o inimigo achou, pronto, já era, morremos, socorro. Eles ficaram tão confusos
que naquele momento eles batalharam contra eles mesmos e eles foram se matando entre eles. E aí foi fácil vencer aquele grupo de inimigos, porque eles mesmos deram para eles, deram a morte entre eles. Olha a Eneida colocando 15 mil. Gente, numericamente, matematicamente, 15 mil pessoas para serem derrubados por 300, humanamente não é possível, mas no céu é. Eu quero te dizer que as armas que você tem contra o seu levante é insuficiente aos olhos humanos, mas não nas mãos de Deus. Eu quero te ajudar a entender que nesse momento aqui, quando eles começam a gritar, a adorar, a tocar trombeta, a fazer barulho celestial, aquele momento o inimigo cai, bate em retirada, e eles mesmos, gente, o povo, o grupo de Gideão, o exército de Gideão, eles fizeram muito pouco, eles não tiveram tanto esforço para batalhar. Mas se eles olhassem a circunstância de tanta gente ali para eles batalharem com a força do braço deles, eles não dariam conta. Deixa eu te dizer, existe uma nova estratégia, um novo som e um novo conteúdo para você cantar nesse novo tempo. Deus quer trazer sobre você a visão do seu futuro. Então, se o seu presente está aí te arrebatando, ocupando seu coração com pautas que você tem orado, eu quero te fazer um convite agora. Eu quero te convidar a você olhar o futuro e ver que Deus, o Deus guerreiro, o Senhor dos exércitos, que batalha a nossa batalha, que guerreia a nossa guerra, que vence por nós, está esperando a sua voz ecoar. Aí eu quero que agora a gente vá lá para o Salmo 96, que é o tema, que é o salmo sugerido no nosso conteúdo, no nosso material, e eu quero fazer uma coisa ousada com você. Eu aprendi com a bispa Dirce Carvalho que não importa se você desafina, se você não combina uma estrofe com a outra, não tem problema. No céu existe uma adoração genuína do teu espírito para o Espírito de Deus que ele recebe. Aí eu quero, junto com você, cantarolar o Salmo 96. Quero que você invente a sua melodia, porque eu vou inventar a minha aqui para vocês todos ouvirem. Mas você vai inventar a sua. Cantem ao Senhor um cântico muito novo. Cantem ao Senhor quem? Todas as terras. Cantem ao Senhor, bendiga o seu nome, proclamem a sua salvação. Que dia? Dia após dia. Pronto. Fiz uma canção para o Senhor com o conteúdo do Salmo. Pastora, é só isso? Pastora, eu tenho vergonha? Eu não consigo cantar, eu sou desafinada, deixa eu te dizer. É você e seu pai. Eu estou aqui me arriscando cantarolar uma música que acabei de criar. Se eu for cantar aqui e continuar, não é mais nessa melodia, porque eu já nem sei. Mas o céu recebeu a melodia. Sabe qual a sensação que eu tenho quando você começa a ter o conteúdo de uma canção que você mesma compôs a harmonia, você compôs as notas? Sabe como que eu tenho a sensação? Que essas canções são como uma fumacinha de purpurina subindo até Deus para chamar a atenção dele para a adoração. Nessa manhã, se você não tem conteúdo para dizer a ele o que você quer dizer, pega um salmo. Olha aí o Salmo 96 que eu comecei a cantarolar, para você poder saber como que a gente salmodia. Ai, como que é salmodiar, pastora? Pronto, eu já te ensinei. Hoje é um dia de você abrir a sua voz, cantar. Pastora, mas não tem eco com creco, não tem problema. Vai adorar o Senhor. Pastora, minha voz não é boa, para o céu é. Para Deus é. O nosso Deus guerreiro, que venceu todas as nossas batalhas. A impressão que eu tenho hoje é que ele está sentado, esperando cada uma de nós irmos lá e cantarmos para ele o novo cântico. Às vezes você vai nesse caminho até a adoração com lágrimas. E junto com a sua canção, você vai levar uma canção molhada. Você vai levar uma canção líquida. Uma canção que você vai falar assim, meu Deus, o meu futuro é tão brilhante. Eu posso ver a tua boa mão vencendo esse momento que eu estou e podendo ver a alegria. Meu Deus, quanto tempo eu não vejo alegria, porque esse tempo é um tempo de lágrimas.
Talvez no caminho até o seu momento de adoração, em que você vai fazer um cântico novo, cabe essas lágrimas. E ele está lá sentado, esperando você entoar. Entoe em louvor novo ao Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, nessa manhã tão especial que a gente vê um homem medroso. Gideão não enganou ninguém. Ele estava lá no trabalho da casa da família dele, quietinho, e o Senhor o chamou para poder vencer um inimigo inumerável, meu Deus. E ele falou que ele não tinha como fazer isso, porque dentro dele existia uma insegurança, um medo. Mas o Senhor disse: venha, homem forte e valente. O Senhor viu em Gideão as características que ninguém mais viu, nem ele. Ele não sabia que ele era forte e valente, que ele era um guerreiro. Ele imaginava que a vida dele seria resumida a ficar ali malhando as coisas da família, cuidando das coisas daquele clã. Mas o Senhor tinha um chamado especial para aquele homem. O Senhor queria tirar de dentro dele a coragem e a ousadia de vencer inimigos numerosos, incontáveis. Meu Deus, nessa manhã, nós te adoramos, porque o Senhor está levantando um grupo de mulheres medrosas, inseguras. Quantas vezes eu acho que eu não vou dar conta, meu Deus? Quantas vezes eu acho que essa missão que o Senhor me deu parece que é grande demais, parece que aos olhos dos humanos eu não vou conseguir. Até que eu digo: bora, Deus, bora que se o Senhor está me chamando, é porque a gente vai fazer junto. E o Senhor me dá estratégias tão criativas e a coisa passa que eu nem percebo, porque eu acho que foi isso que Gideão sentiu. Naquele movimento de som de trombeta, de som de vasos quebrando, de espadas sendo usadas na hora certa, de um povo de 300 homens olhando para ele, fazendo, repetindo e imitando aquilo que ele fez. Senhor, eu tenho a impressão que aquelas trombetas que eles tocaram eram as mesmas trombetas que esse povo adorava o teu nome no arraial. Aquelas trombetas que eram entoadas para louvor da tua glória. O Senhor estava usando para terminar, para exterminar, para acabar, para dar fim, para dar cabo, Senhor, aos inimigos. Aquela adoração, aquele barulho, aquele som da trombeta misturado com os vasos estremeceu a alma do inimigo. Oh, meu Deus! Que a nossa canção nova estremeça os inimigos que têm se levantado contra nós. E nós queremos te adorar, fazer como Gideão. Meu Deus, naquele momento que ele ouve aquele sonho, a interpretação daquela conversa entre os inimigos, eu acho, Senhor, que se fosse eu ficaria ali jogada no chão, adorando o teu nome em lágrimas e te dizendo: meu Deus, esses homens veem o que eu não vejo. Eles acham que eu vou terminar com eles. Meu Deus, é por causa do Senhor. E naquele momento de adoração, Senhor, eu reconheceria que era a tua mão. Eu acho que foi isso que Gideão fez. Quando ele correu com um amigo Pura, ele foi saltitando, rindo os dois, até chegar no arraial e dizer: bora, levanta, porque nós já vencemos o inimigo. Senhor, nessa manhã, eu quero ser Gideão, em ir para os lugares e dizer para o meu arraial: bora, gente, bora, bonitas, levanta, a gente já venceu, a gente não precisa ficar com medo, isso que a gente está vendo não é o real, Deus está fazendo algo novo sobre a nossa vida. Senhor, obrigada. Cada uma de nós vamos sair dessa manhã, nessa sexta-feira, desse 13 de novembro, adorando o teu nome, engrandecendo o teu nome, dizendo nesse dia 14 de novembro, que o novo cântico está gerando no nosso espírito um novo lugar de adoração, um novo lugar de reconhecimento da tua mão. Obrigado por poder ver o meu futuro e saber que o Senhor já está lá me esperando. Eu não preciso temer, eu não preciso ficar com medo, eu não preciso, Senhor, dizer ao meu medo que ele é grande, porque ele não é. Nessa manhã, derrama sobre cada uma de nós uma porção nova de coragem, e que a gente seja reconhecido no reino espiritual como mulheres valentes, que confiaram no teu nome.
Obrigada por essa palavra, obrigada por Gideão, obrigada por esses midianitas e amalequitas que se levantaram contra o teu povo para nos ensinar nessa manhã que não é sobre números, é sobre fé, que não é sobre estar em desvantagens ou vantagem, não. É sobre olhar a estratégia criativa e amorosa que o Senhor tem. Recebe o cântico novo que cada uma de nós, cada uma dessas 110 mulheres estaremos adorando o Senhor hoje. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonitas? Bonitas, sabe a sensação que eu tenho? É que nessa manhã Deus está levantando um exército como o de Gideão para fazer um barulho sobre essas guerras que a gente tem vivido. Sabe a sensação que eu tenho? Que o barulho que você tem ouvido, talvez de um lugar hospitalar, talvez de um pensamento interno, talvez a sua luta seja de alguém tóxico, que toda vez que te encontra estica você, talvez o som da sua guerra seja ouvir o som do silêncio, porque o silêncio tem sido para você um inimigo. Talvez o lugar onde você está agora vivendo seja o som de uma contenda, de uma briga em casa. Deixa eu te dizer uma coisa, a impressão espiritual que eu tenho nessa manhã é que Deus está juntando todos os barulhos das nossas guerras, oh meu Deus, e fazendo um grande som para que o inferno seja abalado e a gente vença os nossos inimigos. Que esse som, dessa reunião de sons que você tem ouvido aí sozinha, nessa manhã se junta ao som que eu tenho ouvido, ao som de mais de 100 e tantas mulheres, e tem declarado no inferno o nosso tempo de vitória. Que Deus abençoe a sua vida, bonita, e que o som desse momento da sua batalha seja, junto com o meu, um recurso espiritual para a gente poder vencer o inimigo, pelo Senhor e por Gideão, como ele nos ensinou. Deus abençoe a sua sexta-feira, seja acompanhada pelo Espírito Santo. Amém?